Fala, meus queridos alunos, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje vamos dar início à unidade 3, em que nós vamos falar disso aí que vocês estão vendo. Luz, câmera, ação, o roteiro de cinema. Olha só, eu fiz uma coisa na aula passada meio contraditória, mas foi de propósito, até porque vocês vão entender. Na aula passada nós estávamos falando, na aula passada não, no texto, na unidade passada a gente estava falando sobre o roteiro do teatro, né? Deixa eu até voltar aqui só para vocês verem. A gente estudou sobre isso aqui. Texto dramático, isso. O texto dramático que é o texto de teatro, tá? Nessa nova unidade, a gente vai fazer o estudo do texto de cinema, que é o roteiro de cinema. Vamos conhecer o que é um roteiro de cinema. E aí, na aula passada, eu falei para vocês escolherem um filme e fazer uma análise lá do filme e tudo mais, tal. Só que, daquele jeito ali que falei, praticamente vocês estavam fazendo a análise era do roteiro de cinema, não era o roteiro de teatro. Mas, parece meio contraditório, só que eles são bem parecidos, tá? O roteiro de teatro com todos aqueles elementos lá que a gente já estudou também vai poder se encontrar também aqui no roteiro de cinema, tá? Por isso que foi feito daquela forma. Ainda mais porque é mais fácil vocês acharem um roteiro de cinema que seja bem parecido com o de teatro do que vocês encontrarem um roteiro dramático de teatro propriamente dito. Até para ficar mais divertido também, né, para vocês fazerem. Mas vamos lá entender aqui o que é um roteiro de cinema, né? E a gente pode já começar a discutir o seguinte: você já assistiu algum filme na vida? Tenho certeza que vocês nunca assistiram filme na vida, né? Eu nunca passei filme para vocês na sala de aula. Então eu imagino que vocês já tenham sim assistido algum filme e vocês já percebe com certeza, vocês já viram que num filme parece que as coisas acontecem naturalmente, né? É como se as pessoas estivessem ali dentro daquele filme, aquilo ali estivesse acontecendo de verdade, é tão real aquilo ali, né? Isso porque, para poder se chegar a um filme, né, é necessário que eles saibam o que eles vão fazer. Eles não vão gravar um filme improvisado. Eles não vão chegar lá e improvisar. Vamos lá gravar, a ideia está aqui na minha cabeça, né? Eu tenho aqui uma história aqui na minha cabeça. Bora lá fazer assim, assim, assado. Tá? Você acha que vai dar certo uma coisa dessa? Não vai dar certo. É necessário que antes de um filme, por exemplo, é necessário que tenha uma organização. Tá? É necessário que se organize o que eles estão fazendo. E essa organização já começa desde a ideia. Aí é necessário passar para o papel escrito mesmo. A história toda. E roteirizar, dar um roteiro, dar um norte, né? Um caminho a ser seguido. E aí isso vai culminar no roteiro de cinema, tá? O roteiro, aqui nós estamos falando de roteiro de cinema, mas o roteiro ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Não é restrito só ao cinema. Um roteiro, você pode encontrar ele em diversos lugares. A gente pode encontrar um roteiro também até numa aula. Por exemplo, para dar essa aula aqui, eu preciso seguir um determinado roteiro, uma rotina, né? Ó, meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, se você não conhece, acessa lá, Jaécio Lima, só procurar. Para eu gravar os vídeos, nesses últimos vídeos que eu estou fazendo, eu estou agora escrevendo o roteiro. Eu vou até mostrar para vocês aqui, dar um spoiler para vocês, de um vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Mais tarde eu vou gravar, que é um vídeo da minha aula de violão. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa aqui. Cadê? Olha só. Eu tenho aqui um roteiro. Deixa eu abrir aqui meu roteiro. Então o roteiro não se dedica somente a você. Não se restringe somente ao cinema. O roteiro é pra qualquer elemento. Olha só, isso aqui é o meu roteiro, ó. É o que eu vou ter que falar durante
o vídeo que eu for falar, né? Eu vou falar sobre acordes essenciais. Então, tem todas as minhas falas aí, tá? Então, isso aqui é que vai me guiar na hora, na hora que eu for fazer gravar um vídeo, né? Então, eu ensaio, faço todos os ensaios dessas falas aqui, tudinho. Aí depois eu gravo cada falazinha dessa aqui e depois eu vou editar. Eu vou colocar na edição, né? Então, o roteiro de cinema é bem parecido. Você tem o roteiro, que é o texto mesmo escrito, tá? E aí todos os atores vão ter acesso a esse roteiro, vão ter acesso à fala, todo mundo vai conhecer a história, o roteiro, tá? E aí que parte para a gravação. Então, o roteiro do cinema, assim como qualquer outro tipo de roteiro, eu posso considerar ele como se fosse a alma de um filme, a alma de um vídeo, a alma de qualquer elemento que você encontre, tá? Até o roteiro de uma aula. Na hora que for dar uma aula para vocês, na sala de aula, eu preciso seguir um roteirozinho, tá? Ok? Ah, professor, mas se der alguma coisa errada, pois eu já tenho que estar preparado para caso alguma coisa dê errado e que me faça eu sair do roteiro, né? Então eu preciso estar preparado para tudo isso. Só que isso eu estou falando de aula, né? Porque na aula é ao vivo. Cheguei lá, dei a aula, então alguma coisa pode dar errado, pode me atrapalhar no meu roteiro. Já no roteiro de cinema, não. No roteiro de cinema, se alguma coisa der errado, você pode voltar atrás e refazer de novo, né? Então, mas o roteiro, ele é a alma de um filme, a alma de um vídeo, de um elemento, porque se ele não for bem escrito, se ele não for bem dirigido, se ele não tiver uma história legal para contar, ele vai estragar com todo o resultado final, tá? Então eu preciso saber como seguir, como é que eu vou contar. Diga, eu tenho uma história X para contar. Eu quero contar essa história de uma forma que impacte assim nas pessoas, né? Então eu preciso seguir um roteiro, preciso escrever um roteiro que eu possa levar as pessoas a essa emoção X, a essa determinada emoção que eu quero que as pessoas sintam, tá? Então o roteiro ele é muito importante nesse aspecto aí, tá? Aí eu abro um parêntese aqui até para dizer para vocês, se algum dia vocês forem apresentar um trabalho, essa é boa, né? Com certeza vocês vão apresentar um trabalho alguma vez na vida de vocês. Nós vamos retornar às nossas aulas, vocês podem fazer um roteiro. Quer dizer, vocês vão apresentar um trabalho. É bom que vocês façam um roteiro. Quem é que fala primeiro, quem é que fala segundo, quem é que fala terceiro e assim por diante, tá? Para não se perder. Então, dito isso da importância do roteiro, vamos conhecer aqui um roteiro de algum filme, tá bom? Nós estamos falando de roteiro de cinema, então a gente tem que falar de um roteiro de um determinado filme. E olha só, vamos lá ler o texto e depois fazer a atividade que eu vou explicar cada questão para vocês também. O texto que você vai ler a seguir é um trecho de um roteiro de cinema. Leia o título e observe as imagens que acompanham o texto. O filme O Palhaço, dirigido e encenado por Selton Mello, foi lançado em 2011 e narra a história de Benjamin, que trabalha no circo junto do pai, formando a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Você já assistiu esse filme? Leia o texto a seguir e conheça um pouco dessa história. Assista esse filme depois. Eu já assisti ele já faz bastante tempo, mas eu não tenho uma boa lembrança sobre do que ele se trata exatamente, tá? Vamos lá. O Palhaço. Existia estrada de terra, canavial, dia. Esse aqui é o primeiro. Eu vou fazer diferente. Vamos lá. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou ler o texto com vocês. Eu quero que vocês leiam o texto, tá bom? Aí vai ser um exercício. Vocês vão ler esse texto aqui todinho e eu só vou explicar as questões, tá bom? Então, até para o vídeo não ficar muito grande, eu quero só explicar as questões e vocês vão ler esse texto vocês sozinhos. Saibam que para responder as questões vocês têm que ler o texto, tá? Então, para a gente não perder muito tempo e também até para exercitar
exercitar a leitura de vocês, eu não vou ler e vocês que vão ler, tá bom? Então vou pular logo lá para as questões e vocês aí leiam o texto, tá bom? Vamos lá. Interagindo com o texto. Primeira questão. Após ler o trecho do roteiro de O Palhaço, explique com que objetivo esse gênero textual é produzido. Ou seja, qual é o gênero textual? O roteiro, tá? Esse roteiro tem um determinado objetivo. Para que ele foi escrito? Entendeu? Olha que eu já até falei com vocês agora no início a importância do roteiro e qual é a função do roteiro. Então, você já pode pegar tudo aquilo que eu falei, já pode responder isso aqui. Qual é o objetivo? Para que esse texto foi escrito? Tá? Esse gênero textual foi escrito. Segunda, para que tipo de leitores um roteiro de cinema é produzido? Essa aqui é muito fácil. Esse roteiro de cinema foi escrito para médicos? Foi escrito para professores? Foi escrito para alunos? Quem foi? Para qual público é? Para que tipo de leitores ele foi escrito? Tá bom? Releia esse trecho. Puro sangue, tudo bem? Romualdo, timidamente. Tudo bem, puro sangue. Não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado. Letra A. No contexto em que foi empregada, que efeito a última fala do palhaço puro sangue provocou na plateia? Tá? Como assim? Esse pequeno trecho foi dito em uma determinada situação, em um determinado momento ali. Só que aí, no final, esse palhaço fala essa última frase aqui, tá? Aí, lá no texto vocês vão perceber que essa fala dele provocou alguma coisa na plateia, entendeu? A plateia sentiu alguma coisa, tá? Ela causou um efeito na plateia. Que efeito foi esse? Foi efeito de espanto, de gargalhada, foi um efeito de tristeza, entendeu? Esse tipo de coisa. Letra B. Se a fala fosse empregada em outro contexto que não estivesse com o objetivo de humor, qual ideia ela transmitiria? Olha só. Aqui, esse texto, essa fala dele, foi empregada num sentido de humor, para causar risos. Né? Nesse caso aqui, especificamente, para causar riso, porque é uma situação inesperada. Mas se ela tivesse sido empregada em outro contexto, tá? Se tivesse sido empregada num momento de briga, por exemplo, certo? A ideia seria mesmo, aquilo que fosse sendo transmitido, seria o mesmo desse contexto aqui? Responda aí. Letra C. Identifique e transcreva mais uma fala do palhaço puro sangue empregada para conferir humor à situação que, se fosse usada em outro contexto, teria um efeito não agradável. Essa aqui é um pouquinho complicada, essa questão. Mas é o seguinte. Olha só. Você viu que essa fala aqui dele provocou um determinado contexto, né? Quer dizer, provocou uma determinada situação na plateia, uma determinada ação na plateia. A plateia sentiu alguma coisa X. Mas, se essa fala dele fosse empregada em outro contexto, possivelmente poderia provocar outra sensação, tá? Aí eu quero que você procure outra frase, aqui a letra C está querendo que você procure outra frase que tem a mesma coisa. Que, se essa frase for empregada no sentido de humor, ela causa risos. Mas se ela for empregada em outra situação, ela pode causar uma coisa não muito agradável, meio desagradável. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que nós estamos aqui numa conversa de amigos, normal, né? Estamos aqui numa conversa entre amigos, tal. E tá todo mundo feliz, tudo mais. A gente tá dando risada de muita coisa. Aí a pessoa vai e me faz uma pergunta, né? Aí eu olho pra pessoa e falo assim: rapaz, tu é muito burro, cara, né? Olha só isso aqui, essa frase: rapaz, tu é muito burro, cara. Isso aqui pode provocar risos por causa da situação que a gente tá. A gente tá numa situação tranquila, todo mundo sorrindo das situações, né? Beleza.
Pode causar humor, isso. Agora imagine que a gente está numa situação séria, né? Você é meu empregado, você está trabalhando na minha empresa, tá? Aí você chega e me faz, eu sou o chefe. Aí você chega, a gente está numa reunião aqui de pessoas muito importantes, tá? Um monte de gente, todo mundo sério. Aí você chega e faz essa mesma pergunta para mim. Aí eu olho para você, no meio de todo mundo, e falo, rapaz, tu é muito burro, cara. Será que vai transmitir a sensação de humor também? Não, né? Nesse caso, não. Você viu que se a gente estiver numa situação informal, entre amigos, sorrindo de tudo, isso pode causar risos. Essa frase pode causar riso. Mas se a gente estiver numa outra situação muito séria, isso pode causar certa estranheza, não vai ser muito agradável que dali. Você vai ficar meio triste comigo, tá? Então, você vai procurar no texto essa mesma coisa. Uma frase que, num contexto de humor, cause humor, mas em outro contexto não possa não causar uma coisa muito agradável, tá? Quarta questão. Assim como os outros textos narrativos, contos, fábulas, romances e crônicas, o roteiro de cinema apresenta uma história e elementos básicos de uma narrativa, fatos, personagens, tempo e lugar. Considerando as informações, responda ao que se pede. Que personagens fazem parte das cenas descritas no roteiro? Comente o papel de cada um deles. Então, é só para você dizer quem são os personagens e o que eles fazem, tá? Só isso. Diga quem são os personagens e o que eles fazem aí nessa história. Letras B. Como é um lugar para onde a caravana está se dirigindo? Que elementos foram empregados para caracterizá-lo? Então eles estão indo, a caravana está indo para algum lugar. Como é que é esse lugar? De que jeito ele é? O que foi apresentado? O que foi colocado ali para caracterizar? Tá, foi colocado uma árvore, não sei o que caracteriza isso. Foi colocado um lugar tal que caracteriza isso, entendeu? Letra C. Em que lugares acontecem as cenas narradas, né? Quais são os momentos lá, os lugares certos em que as cenas foram narradas? Beleza. Quinta questão. Cada uma dessas cenas é marcada por um número e um título. De que maneira esse título aparece destacado para se diferenciar das falas dos personagens, das rúbricas e anotações cênicas? Essa aqui é fácil, né? É só você olhar lá para o título, como é que o título está escrito. Como é que é a letra, que tamanho é a letra, né? Como é que o título ele apresenta, como é que ele está destacado para se diferenciar das falas, dos personagens, das rúbricas, dessas coisas, tá? Tem lá a letra, não sei o que, né? E as outras, entendeu, né? Letra B. Nesses títulos aparecem as abreviações IN, INT e EXT. O que isso significa? Explique-as. Aí você vai ter que pesquisar, né? Veja lá. Não posso dizer mais nada do que isso aqui, senão eu vou dar spoilers. Vamos lá. Letra C. Que outras informações são apresentadas nos títulos dessas cenas? Então, no título da cena tem alguma coisinha apresentando, tem outras informações a mais. Que tipo de informação é essa? Pode ser a informação de como a pessoa vai falar, de como a pessoa tem que estar, de como é que a pessoa tem que estar sentindo, etc, etc. Tá? Vamos lá. Lê isso aqui também, essas partes eu não vou ler porque você vai precisar ler, tá? Para entender. Letra C. Só são 7 questões, tá? Tá terminando. Como são indicadas as falas dos personagens? De que forma as falas dos personagens são indicadas? Também muito fácil essa. É com travessão, é com letras grandes, pequenas, não sei. Veja lá. 7ª. O roteiro de cinema se assemelha em alguns aspectos a um texto teatral, aqueles que a gente já estudou anteriormente. Explique quais são as semelhanças entre os gêneros quanto ao tipo de discurso, direto ou indireto, usado para apresentar as falas. Então, os discursos, o tipo de discurso é direto ou indireto. Eu não vou explicar mais uma vez o que é discurso direto e indireto. Tá? Eu já expliquei muitas vezes o que é discurso direto e indireto. Então, é no discurso direto ou indireto? Será que é igual ao texto de teatro ou é diferente? A forma como são identificadas as falas dos personagens. As falas dos personagens. No teatro é com travessão e com outro é com o nome do autor grande. Como é que é?
É contraversão? É igual ou é diferente, né? Vocês vão ver as semelhanças. Ao objetivo com que são produzidos. Ou seja, para que eles são feitos? São feitos para a mesma coisa? Qual é a semelhança que tem quanto ao objetivo? Tem o mesmo objetivo? As rúbricas apresentadas. O que são as rúbricas? Volte lá nas vídeos anteriores que eu já expliquei o que são rúbricas. As rúbricas são iguais, são bem parecidas, entendeu? Então, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui porque a aula já está grande, 20 minutos. Beleza? Então, responda isso aí, leia um texto, leia cada um desses elementos, tá bom? É só isso que eu tenho para explicar para vocês hoje, tá bom? E até amanhã. Amanhã a gente se vê. Tchau.